Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Como estamos nesse sábado, dia 2 de julho, 2h40, estudando a Bíblia juntos. E hoje eu estou aqui com o Salmo 34, graças pelo livramento, para meditarmos e estudarmos esse salmo juntos, eu, você e o Espírito Santo. Eu orei esse salmo de manhã, orei, meditei, orei com meu esposo e o Espírito Santo tocou meu coração. Eu tinha até um compromisso agora de tarde e não fui, porque eu creio que isso aqui é muito mais importante. Amém? É mais importante dividir a palavra nessa hora com você. Estudar a palavra é muito importante. Fortalecer o espírito com a palavra. Porque eu já comentei isso. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento, igual eu estou tomando aqui um café com leite, um biscoito, o almoço, a janta, uma fruta, o nosso espírito, ele precisa do poder do Espírito Santo, da unção, da palavra, para alimentar, para fortalecer. Amém? É todo dia, senão ele enfraquece, ele adoece. E eu costumo dizer, hoje orando, e eu peço todo dia o Espírito de sabedoria, de revelação do Espírito Santo, eu falo que tem alguns cristãos que estão com anemia espiritual. Está com anemia. Então que nós não venhamos ser estes cristãos, amém? Que o Espírito Santo venha nos fortalecer nele, na força de seu poder, amém? Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue. Jesus, fique entre nós, as pessoas, entre nós, as circunstâncias. Seja, Jesus, o teu sangue, da cabeça ao solar dos pés, a nossa armadura. Tu és o nosso escudo, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor venha crucificar o meu eu, o meu ego, as minhas vaidades, que não seja eu falando, ensinando, mas seja o Espírito Santo de Deus. Que eu seja aqui só um instrumento do Senhor. Amém? Graças pelo livramento. É um salmo de Davi, quando se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e assim pôde escapar. Então aqui nós vamos falar como eu gosto de dar estudo. Eu gosto de falar a parte teológica, a parte de revelação. Porque quando eu oro, eu já falei, Efésios 1,17, Pai, me dá o espírito de sabedoria, a presença de Deus, o espírito de revelação, para alcançar o quê? O pleno conhecimento do Senhor, toda a ciência da mente de Deus. Então eu oro pedindo a presença de Deus. A Bíblia, as entrelinhas do Senhor, eu compreendo ela tem um plano espiritual, mas eu também tenho que entender o plano teológico. Então, como eu vou dar esse estudo? Eu vou falar a parte teológica, a parte histórica, a parte que de fato aconteceu na história, mas também vai ter a parte espiritual, a parte de revelação que o Senhor, a mensagem que o Senhor quer trazer para o meu coração, ensinando, me exortando, me confortando, ou talvez também confortando você, te exortando, trazendo alguma resposta para o seu coração. Cada versículo deste salmo, ele vai falar com você, ele vai trazer uma resposta para a sua vida, amém? Ou talvez todos, porque além dele ensinar, os salmos eles são didáticos, os salmos eles nos ensinam, eles nos exortam, eles nos confortam. Por isso que temos que pedir ao Espírito Santo para nos revelar nas entrelinhas, amém? E o interessante é que este salmo, ele comunica com a Bíblia toda, lá no Velho Testamento em Gênesis, e lá no final da Bíblia também. E eu fiz todas as interligações para estudarmos esse salmo hoje. O Espírito Santo vai falar com você, vai trazer respostas, amém? Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Antes de explicar e orarmos sobre esse versículo, eu quero falar sobre o que eu falei antes do versículo, que esse salmo é um salmo de Davi, quando Davi fugia de louco, né? Quando Davi fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou
e assim pôde escapar. Como já foi comentado em todos os textos iniciais dos Salmos, aqui apresentados em forma de subtítulos, igual aqui, eu acabei de ler um subtítulo, fazem parte do texto sagrado original em hebraico e compõem o primeiro versículo, igual aqui. Então, todos vão ter esse subtítulo, igual aqui. Por isso que eu estou falando ele. Então, este é um salmo, graças pelo livramento, de gratidão pelo livramento milagroso de Davi das mãos de Abimeleque, cujo título é monárquico, né, rei de Gate, que significa pai e rei. E o subtítulo indica a ocasião como sendo, lá no texto, se você quiser ver de onde esse salmo se refere, porque todo salmo tem uma história. Ele se refere a alguma história. Porque os salmos, eles são orações, são cânticos de louvores, etc. Alguma história, algum acontecimento real e de fato. Este salmo está ligado a 1 Samuel 21, versículo 10, essa parte que eu estou lendo agora. E que colocara em risco a vida de Davi. Então aqui é um acróstico, né? Porque cada versículo tem as letras, nós vamos ver os versículos, menos o último, que começa com as letras sucessivas do alfabeto hebraico. Então aqui eu estou trazendo também uma curiosidade da como é o formato desse salmo, né? Então que aqui aparece antes do início dos versículos. Nós temos vários salmos assim, excetuando-se o Vav. E interessante que eu falo que os salmos são interligados, e este aqui é muito. Passados mais de 1000 anos, o apóstolo Pedro faz menção deste salmo em suas orientações à Igreja do Senhor. Aonde, Lude? Pode ler lá, em 1 Pedro, capítulo 2 e capítulo 3. Amém. E aí, ele começa, assim como eu orei hoje, pelo livramento que o Senhor me deu agora no hospital, tanto comigo quanto com o Cristiano. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Toda. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi tem mais uma experiência do poder e da atenção pessoal que Deus concede aos seus servos. Eu acabei de ter. Eu fiz uma cirurgia, nem saí do repouso ainda. Meu esposo teve que fazer uns exames também. Eu estava preocupada com os exames dele. Mas Deus deu livramento para ele também. Então, assim como Davi, eu também experimentei de novo o poder e a atenção pessoal de Deus, porque tudo eu coloco nas mãos de Deus, tudo, e descanso. Então, o original hebraico nos transmite a ideia de um contínuo louvor a Deus, independentemente das circunstâncias. Então, quando enfim formos colocados em terreno seguro e em melhor condições, poderemos comemorar o amor de Deus e testemunhar ao mundo, ou seja, ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, para qualquer pessoa, o valor de colocarmos toda a nossa esperança no Senhor e a Ele sermos fiéis. O Novo Testamento é ainda mais explícito quando fala em tudo, dai graças. Aonde tem isso? 1 Tessalonicenses 5,18 e Efésios 5,20. Lá em Efésios 5,20, todo dia eu oro, eu faço essa oração. Diz assim: e cotidianamente, ou seja, todos os dias, diariamente, dando graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o cristão, o cristão que aprendeu
a andar diariamente na plenitude do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo, que submete a sua vida ao Espírito Santo, para o Espírito Santo andar, controlar. Não tem por que viver queixando ou amargurado, mesmo em as mais difíceis provações, como Davi. Esse comportamento vitorioso, grato, otimista, que não tem nada a ver com forças de pensamento positivo, mas com a correta compreensão da pessoa de Deus Pai, do seu amor inalterável e de que todos os seus propósitos, os propósitos do nosso Deus são bons e contribuem para a nossa verdadeira felicidade hoje e mais ainda para a nossa felicidade eterna. Lá em 1 Tessalonicenses, eu marquei aqui na Bíblia, 1 Tessalonicenses, também fala sobre isso, para que em tudo darmos graça. Em tudo, em qualquer circunstância, que nós venhamos dar graças. E Romanos 8:28, que tem a ver com esse versículo. Romanos 8:28. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Ou seja, todas as coisas. Aqui a expressão é todas as coisas. Não está dizendo que algumas coisas ou aquilo vai ser beneficiado por Deus, mas aquilo talvez não vai ser. Não. Aqui a expressão é todas as coisas. Eu estou certo que Deus age em todas as coisas. Então, segundo os melhores manuscritos, a expressão significa todas as coisas. O objeto aqui do verbo indicando que o sujeito da ação é Deus. O sujeito da ação não sou eu, não é você, é Deus. Então, aí você vai encontrar, e isso eu já até falei em outros vídeos, correntes filosóficas, espiritualistas, esotéricas, pegando esse mesmo trecho da Bíblia para sugerir uma espécie, e eu já falei isso, de pensamento positivo inconsciente. Amém? Visto que as leis físicas provam que as coisas no universo não estão se organizando ou ficando melhores. Quem assiste televisão, lê jornais, lê, pesquisa, está antenado aí, sabe disso. Mas estão se desestruturando e falindo. Então, portanto, as coisas não podem produzir qualquer progresso por si mesmas. É Deus que põe ordem no caos e convoca o ser humano para o seu companheiro nessa empreitada. É Deus. E o versículo 37, que eu também quero trazer para esse momento, diz assim: contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, somos realmente mais que vencedores, mas não sozinhos. Só eu e eu mesma, não. Por meio daquele que me amou, significa literalmente somos super vencedores. O Salmo 44, versículo 22 também vai dizer isso. O versículo 33 desse salmo vai dizer isso, para demonstrar que o sofrimento sempre fez parte da experiência da vida do povo de Israel, da nossa vida. Nós somos mais que vencedores. O povo de Deus vai passar por provas, por aflições, mas nada vai nos separar de Deus, mas vai nos conduzir para a salvação em Cristo Jesus.
e com ele nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Continuando o salmo, eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Aqui nós temos que entender os significados, porque esse salmo ele foi traduzido do hebraico. Esse humilde significa dependentes do Senhor. Esse oprimido significa também opressos, não opressos de opressão, de pobres que estão sendo oprimidos, não. Humildes no sentido de dependentes do Senhor, oprimidos porque Satanás tenta nos oprimir o tempo todo. Então nós nos gloriaremos no Senhor, nós dependentes do Senhor. Vocês dependentes do Senhor, eu convido, ouçam e se alegrem. Então, traduzindo, em sua humilhação, Davi foi humilhado. Quantas vezes você também já se sentiu humilhada, oprimida, opressa, angustiada? Então Davi louva o Senhor, e assim como Davi conclama, eu estou fazendo isso aqui agora, a nós, todos os fiéis, que passam por situações humilhantes e que estão se sentindo oprimidos, a erguerem louvores ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Ou seja, sob qualquer condição, em qualquer circunstância. Assim como o apóstolo Paulo diz, que também passou pela vergonha de ter de fugir do governador nomeado pelo rei Aretas, mas que se orgulhou nas fraquezas e perseguições por causa do Senhor. Onde está isso, Lud? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11. E eu acreditei que eu até marquei aqui. Eu até achei aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu já achei. 11. Versículos 30 e 33. O apóstolo Paulo fala assim: se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos com firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele. Então, o apóstolo Paulo reconhece que a sua própria fraqueza e limitações humanas abrem caminho para que ele possa experimentar todo o esplendor e poder da graça superabundante do Senhor. Por isso ele chega à conclusão de que se há qualquer motivo de orgulho e glória, é na obra que a misericórdia de Jesus Cristo realizou em sua vida, e não na sua pessoa ou em algum trabalho que tenha realizado. As pessoas acham, muitos cristãos acham, foi pela minha oração que a pessoa conseguiu tal milagre. Não é, querida. Não é, querida. É pela graça superabundante do Senhor. Hoje eu falei isso com meu marido, a gente não é nada. Nós somos um grão de areia, um mosquito, como diz Jacó, um vermezinho. É Deus que nos usa, nos capacita como meros instrumentos dele. Se ele quiser usar, é ele. A ele o poder e a glória. Nós temos que crucificar essa carne, o ego, a vaidade. Olha para o espelho e fala: alma, aquieta, filha. Desce aí, carne. Desce desse pedestal. Esse pedestal aí pertence a Jesus. O apóstolo Paulo reconheceu as suas fraquezas, suas limitações. Aí ele experimentou o esplendor, a glória, a graça superabundante do Senhor. Então o servo de Deus aqui está nos exortando, nós crentes, nós cristãos, a não nos preocupar. Amém? Porque é Deus. Se nós permitirmos que Deus opere em nós e através de nós, não pela nossa força, porque não fazemos nada. Eu estou aqui agora fazendo, mas é Deus que está fazendo através de mim. Ele falou: você não vai lá fazer tal coisa, filha. Você vai ficar bem aqui quietinha e vai dividir esse ensinamento que eu te dei. Porque você não pode ficar obesa espiritual, né?
Não pode ficar obesa espiritual não, Ludmila. Então, a expressão hebraica aqui deste versículo, eu estou falando agora, descreve um tipo de pessoa que ao passar por situações humilhantes, aflitivas, não se revolta. Eu estou vendo hoje muitos cristãos revoltados, sabe? Revoltados, mas que em vez de revoltar, o cristão em vez de revoltar, tem que o quê? Humildemente buscar o quê? Com fé uma solução divina. O que é humildemente, Ludmila? É na dependência de Deus. Você vai se submeter ao Senhor. Amém? Você está com um problema aflitivo, conflitante, que está te sufocando. Ora, eu preciso de uma solução. Isso está me angustiando, isso está me entristecendo, isso está acabando com as minhas forças. Eu não quero revoltar, eu não quero xingar, não quero murmurar, não quero pecar, não quero transgredir com os meus lábios, não quero ficar com raiva, mas eu vou submeter o Senhor. Eu vou buscar uma solução divina, ok? Versículo 3. Proclamem a majestade do Senhor comigo. Estou te convidando. E todos a uma só voz exaltemos o seu nome. 4. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. E é verdade. Por isso que estou aqui agora, testemunhando isso. Contemplai e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão uma decepção. Vamos falar sobre isso? O verbo aqui, hebraico, é derivado de uma raiz que significa iluminados, como lá em Isaías 60, versículo 5, onde descreve o rosto radiante da mãe que revê seus filhos, considerados perdidos para sempre. O mesmo termo se refere, amados, ao rosto de Moisés lá em Êxodo. Quem já viu aquela passagem em Êxodo 34, versículo 29? Quando descia do monte após falar com Deus, todo iluminado. O Novo Testamento também usa um termo semelhante ao descrever o rosto do cristão contemplando a glória de Deus, concertando a glória de Jesus Cristo, segundo Coríntios 3,18. Calvino faz a seguinte observação: iluminados são aqueles que anteriormente se definhavam em trevas, ergueram seus olhos para Deus, como se a luz lhes surgisse repentinamente. Os que se sentiram oprimidos e submersos na humilhação, novamente revestirão seus rostos de jovial alegria. Glória a Deus, e é verdade. Eu sou a prova viva disso. Lá em Efésios, que eu amo, todo mundo já sabe disso, tanto que eu falo, todo dia eu oro Efésios, capítulo 5, versículos 8, 9 e 10. Eu declaro, Pai, eu caminho na tua luz. Porque antes eu declaro que Jesus é o Senhor do meu coração, Efésios 1,18, Ele é o dono, Ele mora, Ele habita, e Ele é luz. Não é isso? Então lá em Efésios 5, caminhando na luz do Senhor, Efésios 5, versículo 8, 9 e 10. Caminhando na luz do Senhor, no fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Jesus é a luz, e eu caminho no fruto da luz também. O meu fruto também, além do fruto do Espírito, que o Espírito Santo me dá, também é o fruto da luz. Então, ali, a fazer a vontade do Senhor Jesus, além do fruto do Espírito, também é fruto da luz. E aí eu quero ir lá em Efésios falar sobre isso com vocês. No versículo 5, capítulo 5 aqui, rapidinho. Olha só. Caminhando na luz. Então, quando eu falo que antes de Jesus entrar na minha vida, eu era trevas, mas agora eu sou luz. Então eu ando como filha da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, estou lendo o que está na Bíblia. E eu peço todo dia, versículo 10, Espírito Santo, ajude-me a discernir o que agrada e não agrada o Senhor. Falar sobre isso. O fruto da luz é o oposto do fruto das trevas. Gálatas 5, 22, 23, o Espírito Santo entrou no meu coração, eu peço, eu recebo o fruto do Espírito.
e o fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Então, Cristo é a luz, Cristo habita em meu coração. Então, fazer a vontade de Jesus não é apenas caminhar na luz, é também fazer a vontade de Jesus, que é o fruto da luz, o fruto do Espírito. Então, é também refletir essa luz dentro de mim e através de mim ao meu redor. Porque eu caminho na luz, então eu também tenho que refletir a luz que está dentro de mim, que é Jesus. Eu sou o fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Então, as áreas ainda dentro da minha alma, dentro de mim que precisa de cura, a luz de Jesus que está dentro dela vai curar. Eu tenho que refletir nas áreas lá dentro. E também ao meu redor. Amém? Um dia eu falei isso, eu falei, não, aonde o cristão colocar o pé, se ele é de fato cristão, o Espírito Santo habita dentro dele, as trevas não podem operar e nem vencer. Você é luz, Jesus habita dentro de você, a Bíblia está dizendo. Quem vai contestar a palavra? Ok, vamos lá. Então, continuando sobre a luz. Então, Calvino falou, e eu acabei de falar aqui na palavra, amém? Iluminados, olha lá. Então, Calvino faz a seguinte observação, eu acabei de fazer. Então, a palavra que decepção desse versículo também pode ser entendida como vexame ou vergonha. Voltando para a palavra, versículo 6. Clamei eu, essa pobre mulher, aqui fala pobre homem, ou seja, essa pessoa dependente de Deus, eu que dependo do Senhor, clamei, e o Senhor me atendeu e me libertou de todas as minhas tribulações. E eu escrevi aqui também dentro do lado, provas. O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. Eu que temo ao Senhor, que amo o Senhor e tenho o amor do Senhor dentro de mim, e me libertou. Vamos falar sobre isso então. Anjo do Senhor. A expressão hebraica aqui traduzida para o anjo do Senhor é extraída dos versículos em hebraico aqui transliterado e surge em várias partes das Sagradas Escrituras. Em muitos casos, esse termo se refere ao próprio Deus vindo à terra. Eu vou citar e vou compartilhar com você Gênesis 12, versículo 7, várias passagens em Gênesis. Outras vezes refere-se também a Deus, mas na época de Jesus Cristo, o príncipe do exército do Senhor, mas onde tem isso, Lude? Josué. Amém? A essas aparições de Deus e seu filho se dá o nome de teofania. Então, e vou te dar outros exemplos. Mas o termo anjo do Senhor também pode ser usado para identificar um anjo ou legiões de anjos que o Senhor destaca para missões específicas e para acompanhar e zelar por nossas vidas. Esses anjos também são chamados de principais e potestades e por ordem do Senhor estão sempre ao nosso redor, acampados e vigilantes, cuidando da preservação da nossa vida e às vezes em luta contra potestades do mal, evitando que o diabo pode cumprir em nós seu alvo destrutivo. Eu vou dar um exemplo lá em 2 Reis. Então são espíritos ministradores, criados por Deus para servirem aos que hão de herdar a salvação. Aleluia. Então, olha aqui exemplos do que eu estou falando. Vão lá em Gênesis 12, 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei essa terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, por conta ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Abraão 16, versículo Gênesis 16, 7. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Agora 18, versículo 22. E assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e continua a história, né? E aí continua. Glória a Deus. Agora, vai até o 33, tá? Falando sobre isso. Agora eu quero dar outro exemplo de Josué 5. Que é uma das passagens que eu amo. 5,14. Então o homem lhe informou: não sou
dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisa é santo. Olha isso, que privilégio. E assim procedeu Josué. Ou seja, o comandante do exército de Deus, encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se e perguntou: és tu um dos nossos adversários? E ele: não sou. Eu não pelejo contra ti. Eu sou comandante do exército do Senhor. E uma outra passagem, Josué 6, versículo 2. Então Javé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Muitas vezes eu uso isso com um cristiano e falo com ele: não sou eu que vou guerrear, é Deus que guerreia por mim. E se ele não for direto, ele vai mandar os teus anjos. Uma outra passagem de 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 ao 20. Que é maravilhoso essa passagem. Eliseu cega os arameus. Essa passagem, que é linda, vocês podem ler depois. O Eliseu estava lá e o rei fala assim: o rei Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu em tal lugar erguer o seu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com este tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Então, esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar os seus servos, que lhe interrogou: não me podeis descobrir quem, afinal, é que está me traindo a favor do rei de Israel? E um dos seus servos ponderou: ó meu rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terra israelita, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto nos teus aposentos. Ele conta tudo. Olha que intimidade que ele tinha com Deus. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Esse rei que estava contra Israel cercou tudo. Olha o que o profeta fala. E o profeta clamou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com ele. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Javé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. Não é abre os meus olhos, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, abre os olhos desse rapaz para que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Javé: roga-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então o medo faz parte do ser humano e quase sempre está associado à perda, especialmente da nossa incapacidade de ver Deus operando em todas as dimensões. Eu falo que o medo é o oposto à fé. Onde tem medo não tem fé. Onde tem medo também tem a incredulidade. Eliseu havia chegado a um nível de comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus nesse caso, que podia perceber o poder que havia na realidade invisível das hostes dos céus. Olha que coisa, que plenitude do Espírito ao seu redor, muito superiores às que se representavam ali como realidade visível, mediante o exército humano dos sírios. A exortação que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é a seguinte: para que tenhamos coragem. A exortação para que tenhamos coragem aparece muitas vezes nas escrituras.
Elas nos ensinam. Nota-se que sempre vem acompanhado de alguma afirmação de consolo e esperança, como aqui, como em Isaías 41, versículo 10, como no Novo Testamento, Lucas 2, versículo 10, Lucas 12, 32. O nosso maior receio, não deve estar aqui, onde tudo é passageiro, aqui, onde estou aqui agora, nessa terra, onde estou peregrinando. Não é aqui. Nem vir de qualquer pessoa ou coisa. Esse não deve ser nosso medo ou receio. Mas devemos nos preocupar com a vida eterna. Não devemos ter medo de pessoas. Não. Coloque elas nas mãos de Deus. Porque entre você, meu irmão em Cristo, que tem Cristo, e a pessoa, tem um exército do Senhor, tem anjos, tem Deus. A nossa preocupação é com a eternidade. É por isso que de fato é o maior medo humano, é que Jesus Cristo veio trazer completa solução e proteção. A companhia sempre presente do Espírito de Deus é exaltada praticamente pelo salmista, enfatizando que até na pior hora da vida não estaremos sós. Ele estará conosco, nos ajudando na travessia dessa dimensão para a sua maravilhosa e eterna cidade, conforme ele fala no Salmo 23, versículo 4. Então não devemos ter medo, termos fé. Amém? Glória a Deus. Então aqui eu dei vários exemplos dos anjos, né? E aqui, ó, são espíritos ministradores criados por Deus para servir aos que hão de herdar a salvação. Lá em Hebreus, versículo 1, capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Quem herdará a salvação? Aleluia! Cristo é o condutor dos descendentes de Adão à glória de Deus, à glória que Deus planejou para a humanidade. Foi por intermédio de sua paixão pessoal a Deus e à humanidade que Jesus pode se tornar nosso perfeito e único Salvador. Ele já tornou o meu, porque eu já o aceitei como meu único e suficiente Salvador. Amém? Então, dessa forma, jamais estamos sós. Temos o Pai, temos o Filho, unidos ao Espírito Santo, que reside no meu espírito, no espírito dos cristãos. E dispomos de uma multidão de anjos ministradores observando-nos diuturnamente, ou seja, dia e noite, sem intervalos. Não é comum vê-los ou ouvi-los, por causa dos planos de Deus, que espera de nós, primeiramente, fé em sua palavra. Amém? Você pode ler isso em João 20, versículo 29. Olha o que fala aqui em João 20, versículo 29. E está faltando muito isso. Ao que Jesus afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Hebreus 6, versículo 5. As pessoas precisam crer no Senhor. 6, versículo 5. Mas, isso aqui é muito sério, e está acontecendo isso. Mas apostataram da fé. E sim, apostataram da fé, sim. Apostataram, da fé, sim. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É preciso fazer uma grande diferença entre divergências teológicas e apostasia. Ou seja, aqui fala sobre o grande perigo de rejeitar a fé. O texto bíblico aqui está referindo às pessoas que deliberadamente renunciam à sua fé na pessoa
e na obra de Jesus Cristo, conforme está prescrito na palavra de Deus, a Bíblia. O Senhor pode transformar a vida de um apóstata por meio da sua infinita graça e misericórdia. O apóstolo é aquele que um dia acreditou em Jesus, entregou a sua vida, mas depois ele rejeitou a fé. Ele rejeitou Deus, ele rejeitou Jesus. Entretanto, a igreja não deve realizar um segundo batismo, é isso que está falando aqui na palavra. Pois Cristo morreu uma única vez por nós. A não ser que se conclua que o suposto apóstata, na verdade, não era um convertido e que agora sim aceitou de coração o dom do arrependimento e da salvação em Cristo. Aí sim ele pode ser batizado. Portanto, esse lhe será o primeiro e definitivo batismo de testemunho e novo nascimento, conforme fala lá em João 3. Amém? Bom, isso aqui é só um adendo. E aí, continuando falando sobre os anjos do Senhor, né? Aí fala sobre a fé em sua palavra que eu estou falando, né? E devido à diferença de dimensões nos quais vivemos, a gente não pode ouvir nem ver os anjos, mas ao deixarmos essa vida, nos encontraremos com eles para o início do eterno regozijo com o nosso Senhor. Uma vez que o anjo do Senhor deixa de aparecer depois da encarnação, interfere-se frequentemente que o anjo do Senhor, na maioria das vezes, em que o termo aparece no Antigo Testamento, refere à segunda pessoa da Trindade de Jesus Cristo. A palavra logos em grego, verbo eterno. Amém? Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. E eu coloco na minha pessoa, como eu sou feliz, porque eu me abrigo no Senhor. 9. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os santificados, os separados. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Nada. Olha só, se o discípulo de Eliseu viu e creu, muito melhor é crer em Deus primeiro e reservar os louvores para o momento de concretização da esperança. Acabei de ler lá em João 20, 29. 20, 29. Ao que Jesus afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados todos que não viram e creram. Hebreus 6,5 fala a mesma coisa. 1 Pedro 2,3 também. Insistem em que o primeiro passo para ver é acreditar. Pela fé. Não pela vista. A defesa e as provisões eram as necessidades de Davi, nesse momento, registradas em 1 Samuel 21. Esse salmo está todo em 1 Samuel 21. É o cenário deste salmo. O rei usa algumas expressões como falta, faltará, relembrando as verdades do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor permite a fome. Para quê? Para suprir as nossas necessidades. Para mostrar para você que Ele supre suas necessidades. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E Ele ensina mesmo. Quem de vós quer ter prazer na vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu pus uma setinha aqui, vida é Jesus. Então, quem de vós quer ter prazer na vida? A vida que é Jesus que dá, a vida eterna. E deseja ter longos dias para viver em felicidade? É o versículo 12, uma pergunta. O versículo 13 começam as respostas. Primeira resposta: guarda a tua língua do mal. 2. E teus lábios de falarem falsamente. 3. Aparta-te do mal. 4. Pratica o bem. 5. Busca a paz. 6. Empenha-te por conquistá-la. Vamos explicar isso aí. Este é um trecho escrito na antiga linguagem da sabedoria hebraica, como em Provérbios, como se um velho, sábio e amoroso pai estivesse ensinando seu amado filho a caminhar pela vida com sucesso. A fórmula não mudou, amados, desde a criação do universo, e não mudará. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não mudou. A Bíblia é a mesma, como diz uma pastora amada e querida. Um dia eu escutei e eu fiquei assim, é verdade. A Bíblia não mudou, é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Não mudou. O bem que se ensina, aqui do versículo 12, quem de vós quer ter prazer na vida? Jesus.
e desejo ter longos dias em felicidade. Então, esse bem que ensina no versículo 2 vai de mãos dadas com o bem que se pratica no versículo 14. Qual que é o bem que se pratica no versículo 14? Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Guarda tua língua do mal. Não fala mentira, não. Mentira para Deus, eu falei isso hoje e ontem. Não importa se ela é pequenininha ou se ela é grande, é mentira. O pai da mentira chama-se Satanás. Ela pode ser o tamanho desse grafite, ou dessa lapiseira, ou dessa casa. Para Deus não existe mentira grande ou pequena. O pai da mentira chama-se Satanás. Você falou uma desse tamanhozinho ou dessa? Abriu a brecha. Guarda tua língua do mal, de fofoca, de contenda. A sua boca, a nossa boca, é abençoadora, é construtiva. E teus lábios de falarem falsamente. Tudo que é mal, maligno, mal, ruim, é falsamente. Aparta-te do mal, pratica o bem é o certo, o correto. Busca a paz, empenha-te conquistá-la. Então Davi, na primeira fase da vida, andava de acordo com esses princípios e os recomendava a todos, como faz aqui. Ah, Lúdia, então eu tenho que ser perfeita? Ser perfeita? Não. Todo dia o Espírito Santo me convence o pecado, da justiça e do juízo. E quando eu erro, ele, cutuca aqui. E eu peço perdão, lava-me com o teu sangue, Jesus, me ajuda, Espírito Santo, a não te entristecer. É assim que a gente faz. E o que você não consegue, me ajuda, Pai. Porque Deus anda aqui, de mãos dadas. Tem dia que está na minha frente, tem dia que está do meu lado, tem dia que está me carregando no colo. Tem dia que eu estou no colo dele. Pedro, o apóstolo Pedro lê Davi e cita trecho desse salmo em suas mensagens à igreja de Cristo. Aonde? 1 Pedro 2, versículo 1 e versículo 22. 1 Pedro 3, versículo 10 ao 12, mas eu não vou ler aqui porque o nosso estudo já está bem extenso. Amém? Continuando. Os olhos do Senhor contemplam os justos, os justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o sangue de Jesus nos justifica. E os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor, estão atentos ao nosso clamor por socorro. Glória a Deus. A face do Senhor está contra os que praticam mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Amém. Então, queridos, Deus acompanha pessoalmente cada ser humano em sua trajetória aqui, sobre a terra. E essa companhia é tão pessoal que as escrituras revelam, conforme aqui versículo 15. Os olhos do Senhor contemplam os justos, os justificados pelo sangue de Jesus, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Estão mesmo. Que os olhos de Deus veem o que nos é oculto, de modo que possa suprir nossas necessidades antes de pensarmos em lhe pedir. Glória a Deus. Mas seus ouvidos estão abertos para nós, o que significa que ele leva a sério nossas palavras, as nossas orações e pode conversar conosco. A expressão hebraica aqui foi omitida por algumas versões, mas significa o clamor dos justos, dos justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Entretanto, a triste situação das pessoas que deixam o mal lhe dominar o coração e as intenções colocam-se igualmente de forma pessoal. Eu vou repetir. Entretanto, a triste situação das pessoas que deixam o mal lhes dominar o coração e as intenções colocam-se igualmente de forma pessoal, no sentido de o rosto de Deus se virar contra elas, conforme aqui o versículo 16. O mal domina o coração por quê? O que fala lá em Efésios 1:18, 3:17? Quem que é o Senhor do meu coração? É Jesus. Então o mal não vai dominar meu coração. Qualquer ato que eu fizer errado, que a minha carne ou minhas emoções tentar dominar, o Espírito Santo me cutuca. Porque ele é o dono. Eu ando na plenitude dele. Eu falo, filhinha, você fez errado aí. Você faz favor de consertar isso agora. Não ficou feio pra você. Mas agora, aqueles que deixam o mal dominar, aqueles que não apartam do mal, aqueles que não praticam o bem, que não buscam a paz, muito pelo contrário, buscam a confusão, a contenda, a maledicência, etc., andam pela carne e pelas suas emoções e desejos. A face do Senhor está contra os que praticam mal,
para da terra apagar qualquer lembrança deles. Então, no sentido de o rosto de Deus se virar contra eles. Então, nós não sabemos o que se passa no íntimo da alma humana, mas Deus sabe. E muito menos quem são os escolhidos do Senhor. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não somos juízes, hein? Não somos. O juiz é Deus. Eu falo que o meu juiz é o Senhor e só Ele. E meu advogado é Jesus Cristo. Por isso, a ninguém devemos julgar e apontar o dedo. Essa não é nossa função. Devemos proclamar a palavra da salvação, que estou fazendo agora. Pois mesmo a mais cruel das pessoas, a mais cruel, ainda tem uma última chance de salvação. A palavra que está dizendo. E reabilitação em Deus. Em Deus. Conforme vamos ver aqui no versículo 18. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Glória a Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Esse é o versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, aqueles que arrependeram, que se voltaram para o Senhor. O coração estava petrificado, mas o coração foi quebrantado. E salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Os justificados pelo sangue de Jesus. O Senhor preserva-lhe todo o ser. Nenhum osso sequer será quebrado. Queridos, Deus tem um cuidado todo especial com seus filhos. Por isso, essas metáforas usadas apontam para os detalhes desse amor leal. Entretanto, esse trecho da Escritura vai mais além e se revela para uma profecia acerca do Messias, Jesus, que se cumpre em João 19:36, tendo como pano de fundo a história da libertação de Israel e a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Que história é essa? Você vai ler Êxodo 12:46. Porque se eu for lá compartilhar, nosso estudo já está bem delongo, então eu deixo você fazer essa leitura. Versículo 21. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. O que está dizendo, Lud? O termo hebraico aqui pode ser traduzido por maldade, malícia ou miséria, miséria espiritual. O contexto do versículo demonstra que a impiedade com a qual os cruéis abastecem suas motivações recairá sobre suas próprias cabeças. Glória a Deus por isso. O que o homem planta, ele vai colher. É o que está escrito aqui. Não é o que desejo, é o que de fato acontece. Tendo ensinado não haver maior defesa e segurança que uma vida justa, piedosa e irrepreensível, Deus declara aos perversos, aquele que perverte a verdade, mesmo quando ninguém ou coisa alguma parece opor a eles, que de repente as coisas se voltarão contra eles e os aniquilarão. Olha que coisa. Às vezes o perverso pensa assim, nada vai me abater, tudo está perfeito. Mas aqui está falando, mesmo quando ninguém ou coisa alguma parece opor a eles, de repente as coisas se voltarão contra eles e vão os aniquilar. Os ímpios são a causa e o instrumento da própria destruição. Eles são impiedosos. Impiedosos. Eu até perdi onde eu estava, porque a gente vai pensando, né? O Senhor vai falando, né? Revelando. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Obrigado, Jesus. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Amém. Todos. Jesus fica com o braço aberto. Ele não fica com o braço fechado. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os salvos, né? E ele fala, os sãos não precisam de médicos, só os doentes. Não é verdade? O termo aqui, absolvidos, o termo aqui são absolvidos, vem da expressão, não serão condenados.
que advém do mesmo verbo hebraico que se traduz declara os culpados ou condena-os. Conforme está lá em Hebreus, Salmos 5, versículo 10, conforme Hebreus capítulo 11. É uma palavra que se associava fortemente à culpa e à sua devida punição ou expiação, perdão e salvação. Você pode ler em Oséias 5,15 e Oséias 10, versículo 2. Então aqui Davi leva a interpretação para nenhuma condenação ou plena absolvição daqueles que verdadeiramente se refugiam no Senhor. Conforme Romanos 8,1, Romanos 33 e versículo 34. Desse modo, o cristão pode cantar em grande alegria este salmo, acionando a gratidão e louvores por conhecer o custo inimaginável da salvação. No versículo 22a, e o alcance limitado do amor no versículo 22b. O Senhor resgata a vida dos seus servos e todos que nele buscarem refúgio serão absolvidos. E eu fico por aqui. Agradeço por a sua companhia. Que esse salmo tenha falado muito com você, te alimentado, te fortalecido, te enriquecido, somado à sua vida espiritual. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Amém? Um abraço fraterno, paz, Senhor Jesus, e até breve. Fique com Deus.